Bom dia, hoje é dia 5 de janeiro. Nós vamos estudar Gênesis 12, 13 e 14 e Mateus 5 até a metade, versículo 26. Gênesis 12. Esse capítulo da Bíblia narra a chamada de Abraão. É para mim o capítulo mais importante do Antigo Testamento. A gente vai situar o Abraão rapidamente, só para você ter uma ideia. Abraão morava na Mesopotâmia, um pouco acima lá, né, de onde hoje é Israel. Mesopotâmia é onde hoje é o Iraque. E nessa cidade de Ur, que ficava às margens do Eufrates. Toda a cidade à margem do rio é fértil, né? Inclusive aquela parte toda ali se chamava Crescente Fértil, porque é muita água, tinha muita água, onde tem muita água tem muita vida. E essa cidade, conforme eu já expliquei antes, era uma cidade muito famosa na época. Era uma cidade para onde iam todas as pessoas que estavam interessadas em aprender sobre astrologia, astronomia e consultar os astros. Mais ou menos uma coisa tipo Nova Era, como a Índia hoje, né? Todo mundo queria ir para lá porque achava que ali estava mais perto da questão espiritual. Mas uma questão espiritual equivocada, não era Deus. Bom, o Abraão tinha 75 anos, né? Aquela família semita, como nós explicamos, né? Tinha saído da terra dele de Ur, tinha ido para Harã. Estava com a família toda em Harã, porque o pai carregou todo mundo para lá. E a família toda não, quase toda. E o pai, Tera, o Abraão, a mulher dele, Sarai, e o Ló, sobrinho do Abraão, e filho do irmão dele que tinha morrido, Arã. O pai morreu e então vem a chamada de Abraão. Como eu disse, né? Está escrito lá, o pai morreu, mas a gente não sabe se morreu antes ou depois, como é que foi. A gente pressupõe que ele morreu naquela época. E Abraão, com 75 anos, era muito rico, tinha muitas coisas, ele tinha tudo o que ele queria, materialmente falando. Ele só não tinha uma coisa, um filho. E o nome dele, na época, era Abram, que significa pai exaltado. Olha que ironia. Um homem que não tinha filhos se chamava pai exaltado, pai elevado. Depois a gente vai entender que esse elevado significa o quê? Ele era uma pessoa que já tinha um espírito elevado e ele elevaria junto com ele muitas outras pessoas, né? Bom, o Abraão então estava muito desesperado, porque ele já estava velho, né? Ele ia morrer e não ia deixar descendente. E o nome dele ia ser esquecido, né? As coisas que ele tinha ia tudo ficar para um escravo, porque não tinha descendente para herdar. Ele estava bastante preocupado. Ele já tinha orado e pedido a todos os santos lá da Babilônia, que ele conhecia, a todos os deuses que ele conhecia, porque antigamente tinha muitos deuses, né? Era um deus para cada coisa. Era o deus do sol, era o deus da terra, era o deus do rio, era o deus... Se você queria ter um filho, você tinha um Deus para o filho, para ter filho. Você queria que crescesse as plantas, tinha um Deus para crescer as plantas. Eu queria um Deus que me levasse na guerra, tinha um Deus para levar você para a guerra. Para cada atividade humana havia um Deus específico, né? Tinha um Deus para cuidar dos olhos, tinha um Deus para cuidar das pernas. Ele já tinha apelado para todos os deuses e não tinha resolvido o problema dele. Esse aí é o contexto do Abraão. Aí, Deus, o nosso Deus que nós conhecemos, o Criador dos céus e da terra, chamou Abraão. Ele ouviu a voz de Deus, Deus falou: Abraão, larga tudo, larga a tua terra, larga os teus parentes, larga a tua família, larga tudo e vai para uma terra que eu vou te mandar. Eu vou te mostrar onde é que é essa terra. De você vai sair um grande povo. Eu vou abençoar você grandemente. Eu vou abençoar você e vou abençoar todos que te abençoarem. E todos que te amaldiçoarem vão ser amaldiçoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias, povos, né? Família faz
povos da terra. O Abraão foi pedido a ele uma coisa muito séria. Ele tinha que romper com todos os vínculos que ele tinha familiares nessa idade. Você já pensou uma pessoa com 75 anos largar a sua terra? O local onde ele morava, que ele já estava acostumado a viver, né? A pessoa depois de velha fica sistemática, gosta de tudo naquele lugarzinho, né? Já estava tudo acostumado, mas ele acreditou e ele não viu os riscos, ele não viu nada, ele obedeceu. E essa obediência de Abraão é o fundamento de toda a história da Bíblia. Porque pelo fato dele ter obedecido, ele foi considerado justo. A justiça de Deus pairou sobre ele, ele foi coberto com a justiça de Deus, então ele era um justo, ele poderia andar com Deus. Porque qual é o motivo de Abraão ter sido chamado? Até então, o homem já não era mais imagem e semelhança de Deus, depois do pecado, né? Aquela violência toda. E Deus já tinha prometido lá no paraíso que ele ia trazer um descendente que ia acabar com essa história de Satã, né? Com a influência de Satã aqui na terra. E restaurar a imagem e semelhança de Deus no homem. Então Abraão foi escolhido para ser o embrião desse povo que faria isso, que traria ao mundo, às outras nações, às outras famílias da terra, esse projeto de Deus de restauração da imagem e semelhança de Deus no homem. Abraão foi escolhido para isso. E Abraão não viu nada, ele obedeceu. Ele só viu uma coisa, se ele está me prometendo, ele vai me dar. Ele creu. E mais tarde a gente vai ler, Abraão creu em Deus. E isso foi imputado como justiça. Não que ele merecesse, ele não merecia nada. Ele estava completamente perdido no mundo, igual muita gente aqui, igual eu estava, igual você pode estar ou já esteve. Abraão estava perdido no mundo. Mas ele obedeceu à chamada de Deus. E Deus, quando chama a gente, normalmente a gente contesta, né? Ou a gente não entende ou a gente contesta. Mas logo eu, poxa vida, chama outro para fazer esse trabalho. Ou então, a gente não entende muito bem para onde é que a gente vai. Não, mas eu vou fazer isso, eu vou para cantar, não, eu vou para escrever, não, eu vou para pregar. Qual é a minha chamada? Normalmente, no início, a gente não sabe para onde é que a gente... Qual vai ser o nosso ministério, qual vai ser a nossa missão. E exatamente como Abraão, ele não sabia para onde ele ia, porque Deus, quando prometeu a ele, não falou, olha, eu vou te levar para um lugar assim, assim, não. Eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde é que ele ia, mas ele pegou as coisas dele, pegou a mulher, pegou o Ló, pegou tudo que ele tinha, e as almas que ele tinha adquirido em Harã, almas, pode ler lá na Bíblia, está escrito almas, como sinônimo de pessoas, quer dizer, para mostrar que a alma realmente é personalidade, né? Em hebraico é nefesh. Ele pegou todas essas almas que ele tinha lá, que ele tinha os escravos, as escravas, os camelos, né? E partiu com o Ló. Praia, não se sabe para onde. E ele foi para Canaã. Ele conseguiu percorrer Canaã, olha só, a pé, de cavalo, percorreu toda aquela terra rapidamente, foi e voltou. E parou, onde foi que ele parou? Ele parou no local onde Deus apareceu para ele. Não lembro exatamente onde é que é. E quando Deus apareceu para ele já não mais como Elohim, mas com o nome dele, Yud, Rei, Vav, Yud, que muitos chamam de Javé, outros chamam de Jeová. Nós vamos adotar o nome de Jeová, que é mais conhecido. Jeová apareceu para ele com o nome de Jeová e disse para ele, a tua descendência eu vou dar essa terra. Ele não tinha filhos nenhum. Tinha 75 anos, a mulher dele tinha 10 anos a menos. Ele acreditou. A tua descendência era a tua posteridade, a tua semente, a tua espécie. Quando fala semente, fala espécie. Semente, espécie. Ele foi. Muito bem. Só que teve uma fome em Canaã. Então ele partiu para o Egito. Desceu, né? E foi para o Egito. Lá no Egito, ele falou para a mulher dele assim, olha só, você é bonita? Pode ser bonita. Hoje a gente vê tantas mulheres com 60 e poucos anos bonitonas.
você é muito bonita, e ela tinha 60 e pouco, 65, 10 anos menos que ele. E se virem você, vão querer tomar você. Então você diz que você é minha irmã e vão me matar. Se você for minha irmã, eles não vão me matar. E foi exatamente o que aconteceu. Ela estava lá, se envolveu, ele era rico, né? Devia ter se envolvido num lugar, estava num lugar bom. Os príncipes do faraó viram a Sarai, contaram pro faraó, e tem uma mulher bonita aí. Aí o faraó mandou pegar a mulher, botar lá no harém dele. E por causa dela, deu um monte de bens materiais para o Abraão. Na época ele se chamava Abram. Ele não se chamava Abraão ainda. E camelos, bois, jumentas, ovelhas, escravos, tudo para ele. E uma escrava também deu para ele nessa época, tá? Uma escrava chamada Agar. Ele recebeu de presente do faraó. Só que o Deus, Jeová, mandou muitas pragas para o faraó. E ele consultou lá, né? Deve ter dito para ele, ó, é por causa dessa mulher. Ele foi reclamar com Abraão. Por que você me disse que essa mulher era tua irmã? Ela não é tua irmã. Devolveu a mulher, olha, vai embora. E mandou os empregados dele levarem embora. Abraão, vai embora com essa tua mulher. E ele foi embora. E aqui termina o capítulo 12 de Gênesis.